Admiro muito a professora Maria Lúcia Ferraz, que me convidou, e, sem dúvida, toda a equipe que trabalha na Escola Paulista de Medicina, é uma honra para nós estar aqui, e acho muito incrível essa possibilidade de hoje, através dos mecanismos online, a gente trocar informações, poder discutir casos e, enfim, estar interagindo mais de perto. Então, muitíssimo obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Achei o caso um desafio e que bom que nós vamos discutir. Eu não sei se eu vou poder contribuir muito, mas vamos lá. Estou disposta. Imagine, Débora, o prazer é todo nosso de te receber aqui. Você sabe que eu também sou uma fã sua, te admiro demais e o trabalho que você faz em relação a DILI, hepatotoxicidade, você ajuda aí o Brasil inteiro com esse tema. Então, é uma professora extremamente respeitada do Rio Grande do Sul. Então, essa oportunidade de todo mundo te conhecer também deixa a gente muito feliz. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Não é a primeira e não será a última. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. E a gente tem o prazer também de ter a Carla aqui de volta um pouquinho. Hoje, né, foi nossa residente e hoje está voltando para apresentar um caso. Isso também deixa a gente bem feliz. Então, vamos lá, Carla, a palavra é sua. Ok. Primeiramente, também gostaria de agradecer a oportunidade, doutora Lúcia, doutor Gama. É muito gratificante poder estar aqui hoje compartilhando o caso com vocês, que sempre foram as minhas referências e sempre serão. E quem eu falo tão bem, os residentes estão aí para dizer que eu faço muita propaganda da escola, realmente a nossa formação, assim, dá uma base muito grande e os desafios estão aí todos os dias. E esse caso foi bem desafiador para a gente, e eu acho que vai dar para a gente ter algumas discussões bem produtivas. Então, vamos lá. Trata-se de uma paciente de 59 anos, do sexo feminino, natural e procedente de uma cidade chamada Anastácio, interior do Mato Grosso do Sul. Ela foi admitida no pronto-socorro com uma hemiparesia direita, uma disartria, foi diagnosticada com AVE isquêmico, estava em janela para trombólise, foi avaliada pela neurologia, indicou a terapia com alteplase, fez o procedimento, transcorreu sem intercorrências. De antecedentes, era uma paciente hipertensa, tinha um transtorno de ansiedade generalizado, uma obesidade grau 1 e IMC de 32, e ela negava qualquer história de hepatopatia, comorbidade, cirurgias prévias, etilismo ou tabagismo. E a única medicação que ela informava que fazia uso era de losartana, 50 miligramas, de 12 em 12 horas. Ao exame físico, a paciente encontrava-se em estado geral regular, orientada, nictérica, normocorada, não haviam estigmas de hepatopatia crônica, aparelho cardiovascular e respiratório sem alterações. Ao exame abdominal, o abdômen era globoso, normotimpânico, indolor à palpação, sem visceromegalias, extremidades panturrilhas livres, sem edemas. E ao exame neurológico, ela apresentava uma hemiparesia à direita e estava disártrica. E aí, até então, ok, foram solicitados exames complementares, um eco transtorácico com átrio esquerdo de 32, uma fração de ejeção preservada, e tinha só a ectasia discreta de aorta ascendente. TC de crânio sem anormalidades. E aos exames da admissão, que foram ali em setembro de 2024, não havia anemia, função renal normal e transaminases TGO de 27, TGP de 21, valor de referência nosso é em torno de 40, 45. Não tinha fosfatase nem gama, bile normal, RNI ok, e perfil metabólico ali também só tinha uma dislipidemia, um LDL um pouco mais alterado e função tiroidiana normal. Então, até então, ficou como um AVE isquêmico de origem criptogênica, a internação transcorreu sem intercorrências, a paciente foi triada para um protocolo de pesquisa para início de um anticoagulante novo. Por questão de confidencialidade do estudo, a gente não vai divulgar o nome da medicação, mas a gente sabe que é um inibidor direto do fator 11A. Ela saiu de alta, além da losartana, que ela já fazia alta, com anlodipino, indapamida,
o AS e a atorvastatina. E aí, por conta da questão psiquiátrica e de fibromialgia, foi introduzido trazodona, pregabalina e duloxetina, além desse anticoagulante, que é o inibidor do fator 11A, certo? Então, isso foi em setembro de 2024. Ela ficou bem durante todo o período, até março de 2025, quando ela volta na consulta ambulatorial. O exame físico mantinha sem anormalidades relevantes, a não ser pela questão neurológica, que ela apresenta uma hemiparesia direita. Ela estava em uso das medicações que haviam sido prescritas, negava o uso de qualquer substância natural, ou fitoterápico, etilismo. E só falando um pouquinho mais da medicação, é um anticoagulante que ele está sendo utilizado para prevenir trombose, não tem uma interferência na hemostasia, e os ensaios pré-clínicos não haviam demonstrado hepatotoxicidade. Então, ela chega para a gente na consulta ambulatorial, os exames ali, o hemograma mantinha sem anemia, plaqueta boa, função renal normal, íons ok, mas o TGO, que era de 27, foi para 452, o TGP, que era de 21, foi para 689. A gente não tinha enzimas canaliculares de setembro, mas as de março, fosfatase alcalina 71, nosso valor de referência é 100, gama GT 280, com nosso valor de referência sendo 50. Bile, RNI, mantendo ali função hepática, albumina de 4,3 e globulinas de 3,4. Vamos parar um pouquinho então, Carla? Bom, então, conforme a gente já tinha combinado, né, Antônio? A gente ia te chamar para você fazer os primeiros comentários aí do caso. Antônio de Boraé é nosso residente de hepato, né, R3 de hepatologia, e ele gosta muito de discutir os casos. Então, ótimo, maravilha. A gente brincou que a gente ia chamar ele hoje. E tá, ótimo. O que você acha, Antônio, desse quadro? Boa noite, professora. Bom, é um caso, uma mulher de 59 anos, né? Acho que tem esse quadro mais agudo agora em março, né? Lá atrás, ela não tinha nada hepático, foi um AVC, aparentemente não sabemos a etiologia, né? Mas nada que nos chame atenção lá atrás, né? Tinha só aquele eco, aquela ectasia da aorta era pela hipertensão, nada demais, né? E agora ela aparece com um quadro de uma hepatite aguda, né? Uma elevação de enzimas hepáticas de predomínio de transaminases, né? Fosfatase alcalina não está aumentada, só tem um aumento de gama-GT, então diria que é uma elevação de transaminases de um predomínio hepatocelular, né? Nesse sentido, em termos dos outros exames, não há nenhuma outra coisa comprometida, né? Assim, bilirrubina normal, arginina normal, albumina normal. Então, que a gente tenha uma elevação de transaminases em uma mulher de 59 anos, aparentemente assintomática, né? Sem nenhuma queixa, enfim. Bom, a gente não sabe quando começou essa elevação enzimática, né? Porque acho que de setembro até março a gente não dá para saber em que momento isso começou. Mas aí acho que entra naquele nosso grande diferencial, né, de etiologias. Acho que o que teve de diferente foi todos esses medicamentos novos, né? Ela usava somente a losartana, e aí começou com a lodipine da família, que não causam muita coisa, né? A S também não, porque a gente sabe que eventualmente às vezes pode ter alguma alteração em atorvastatina, mas é mais no contexto de rabdomiólise, né? Mas pode ter componente hepático também, né? Então, um medicamento. E, bom, os outros eu confesso que eu não sei se há ou não associação à toxicidade hepática, de trazodona, pregabalina, duloxetina. Então, acho que essa é uma primeira hipótese. Segunda hipótese, embora a elevação tá, assim, 10 vezes acima, né? Mas
e é um predomínio de P sobre O, né? Acho que vai ter que descartar demais etiologias, né? Etiologias virais, de modo geral. É uma paciente que lá atrás não tinha nada hepático, e aí não parece, assim, ser um quadro de uma hepatite autoimune, senão seria até, eu acho que uma hepatite aguda, genuína, né? Uma hepatite autoimune, porque ela não tem nada crônico, hepático prévio, então também não parece o caso, até pelo perfil de elevação de transaminase. Não é nada isquêmico, ela não tem sintomatologia outra nenhuma para pensar em alguma outra causa viral, algum outro vírus que não hepatotrópico, né? Mas acho que o primeiro raciocínio tinha que ser esse, avaliar a questão de etiologias infecciosas, embora ela esteja assintomática, etiologias medicamentosas, e, bom, acho que, acho que o primeiro racional seria esse, né, talvez. Tá ótimo, Antônio. Eu já vou pedir para Bora. Ele comentou, vamos deixar de lado essa droga nova por hora, né, de Bora, mas entre essas drogas que ele ficou um pouco na dúvida se poderiam ser hepatotóxicas ou não, a trazodona, a pregabalina, a duloxetina, você teria algum comentário para fazer para a gente? Eu adoro drogas. Eu sempre tenho comentários para fazer. Desculpe, mas essa é a coisa que eu mais gosto, né? Então, realmente, eu sei. O que eu posso adicionar aí, né? Essa, como o Antônio já comentou, essa é uma senhora que não tinha doenças prévias, mas ela tem também algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, que ela é obesa, tem um IMC de 32, tem uma hemoglobina glicada de 6,4, é hipertensa, então ela tem um perfil metabólico, né? Também a gente... por que eu estou lembrando disso? Porque o perfil metabólico, ele sempre também favorece mais a DILI, doença induzida por drogas, então a gente sempre tem essa facilidade, né? Talvez tenham outras coisas também, e apesar de que a Carla já nos disse que ela não ingere nenhuma outra droga, nenhum outro suplemento, nenhum outro fitoterápico, a gente imagina que ela chega tomando só losartana mesmo, né? Essa foi a ideia que a Carla nos passa. De qualquer maneira, cabe a gente comentar, sempre quando nós temos pacientes hospitalizados e mesmo ambulatoriais, é muito importante a gente usar os sites de interações medicamentosas. Eu acho isso muito importante no nosso dia a dia. Então, tem 2 sites que a gente usa bastante. O Lexicon é um site que, dentro do Hospital de Clínicas, ele é pago. Então, os hospitais federais têm acesso. Eu não sei, lógico, se nos hospitais de vocês isso ocorre, nem todos, então, vão ter acesso gratuito, mas a gente tem o drugs.com, e o drugs.com é um site que é gratuito no mundo inteiro, qualquer um pode ter acesso. Então, o que ele nos mostra? Ele nos mostra interações moderadas com a duloxetina, AS, amlodipino, indapamida, losartana, trazodona. E eu estou deixando também a atorvastatina um pouquinho de lado, que também tem interação com a duloxetina. A duloxetina é uma droga muito utilizada para dor, como antidepressivo, e muito utilizada nessas questões de neuromodulação. Então, só que a gente tem que entender que ela tem muitas interações. E uma das piores interações aí que nos vem é que a duloxetina e a trazodona têm uma interação, porque esses sites de interações, eles nos mostram letrinhas assim, C, em geral, é moderado, né, tem que ficar monitorando, é atenção, e tem uma letrinha que às vezes é mais intensa conforme a cor, mas ela diz que é uma interação principal. E essa interação principal, que é duloxetina e trazodona, nos manda interromper a medicação,
sobre risco de ter uma síndrome serotoninérgica. E essa síndrome serotoninérgica, lógico, ela pode ser tão suave como febre, suor ou calafrios, cólicas, enfim, mas ela também muitas vezes pode levar a coma ou morte. Então, é muito importante parar essa medicação. Isso sem falar da atorvastatina, que eu estou deixando um pouquinho de lado. A atorvastatina, ela tem um perfil que ela leva 6 meses até anos para manifestar hepatotoxicidade. Ela é, digamos assim, das estatinas, uma que tem mais chance de hepatotoxicidade, mas ela é muito utilizada porque os cardiologistas acham que ela é muito eficaz. Então, ela tem um uso muito grande no mundo inteiro, né? Mas esse tipo de comportamento da atorvastatina, como hepatotóxica, ela é muito semelhante à hepatite autoimune, e ela também tem muitas interações. Então, a alteração de toxicidade dela pode ocorrer, ela está muito bem, muito tranquila no corpo da pessoa, sem fazer nada, mas quando coloca uma interação, dependendo da interação, ela pode fazer uma reação do tipo hepatite autoimune. Então, ela faz, às vezes, essa manifestação, digamos assim. Eu não estou atribuindo a nenhuma dessas drogas até a evolução do caso, até porque eu sei que na evolução a Carla vai nos contar como é que foi. Ela tirou, né? Tirou para não ter risco nenhum. Mas eu só quis comentar as drogas. Outra coisa que eu não comentei. Anlodipino, o anlodipino também ele é uma causa provável de hepatotoxicidade, mas é muito mais rara, né? Então, tem relatos graves de hepatite aguda e fatais, mas são muito, muito, muito eventuais, né? E essas manifestações com anlodipino, em geral, elas ocorrem de 2 a 12 semanas, e ela também é mais colestática, na grande maioria das vezes. Ela até pode dar a síndrome ductopênica também. Então, todas elas têm um mecanismo idiosincrásico, então, são provocadas pelos metabólitos dessas medicações, né? E então a gente... E a indapamina não, a indapamina é raríssima e quase não tem nenhum relato de alteração de aminotransferase. Então, dentro dessas drogas que ela vinha tomando, ela tem um potencial grande para hepatotoxicidade. Isso eu nem estou falando da droga nova, né? Se a gente adicionar a droga nova, que é o anticoagulante, sem dúvida ela vai ter um potencial que talvez tenha sido até maior ou desencadeado também por esse fator. Deixa eu te perguntar só uma coisa que eu não entendi direito, Débora. Essa interação entre a duloxetina e a trazodona, que você falou que pode ser, inclusive, grave, pode, inclusive, eventualmente até levar ao óbito, ela também pode ser caracterizada por hepatotoxicidade, essa interação. Sim. Tá. E aí, se você tiver usando essas duas drogas e tiver um quadro como esse, aí é indicação de você suspender essas drogas. Sim. É isso. Tá. Sim, sim. Vamos continuar, então, ver o que aconteceu? Tá. Alguém quer fazer? Edu está aí, chegou. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. Eu só estou achando o máximo, porque eu cheguei atrasado, mas tem do lado do meu aqui, tem um apontamento roxo na linha, e é do Gemini, não sei se é do MAC. Eu consegui ler a reunião inteirinha já até agora, muito demais. Começa, não sei se vocês têm o resumo da reunião. É o IA que eu ativei aqui. A Eunice colocou?
É um IA do... O senhor tem aí na sua máquina, né? Que está Tenho. fazendo. Eu tinha ativado aqui também a transcrição automática. Transcrição legal. automática. Muito Bacana. É que pela transcrição automática, pelo quadro psiquiátrico, ela começou a usar, e no dia que ela internou, ela estava com uma paresia à direita e alteração das enzimas. Então, para a gente pensar em droga, a gente pensaria até, pelo que está escrito aqui no Gemini, seria só 3 drogas: trazodona, pregabalina e duloxetina. É isso? mais ou menos, né? A de voz. Não, e as outras eram anteriores. Não, anterior. Não, na verdade, ela entra com um quadro de um AVC isquêmico, com uma hemiparesia direita, Dizartro, que ela só fazia uso de losartana. E aí ela tinha essa história de um transtorno de ansiedade generalizado, uma fibromialgia, e na internação foram introduzidas essas medicações, que foi em setembro, e aí ela foi de alta em setembro, e em março ela retornou com alteração de enzimas. Então, só a losartana que ela já fazia uso, todas as outras foram medicações mais novas. Tá. No resuminho que você tinha me passado, eu tinha entendido isso, mas agora no Gemini parece que ela estava tudo meio junto com a hemiparesia. Então, desculpa. Está vendo como não se pode confiar sempre na inteligência artificial? Eu depois vou contar para vocês uma história aí de IA, mas vamos adiante. Depois eu vou contar. Podemos prosseguir? Vamos. Ok. Então, em março, ela vem com essa alteração de enzimas predominantemente secundárias à lesão hepatocelular. E aí, as hipóteses levantadas foram uma hepatite viral aguda, apesar dela assintomática, mas a gente está tendo surto aqui de hepatite A desde o ano passado. Dili, que foi a nossa principal hipótese. Ili, apesar dela, posteriormente ela negou qualquer uso de substâncias ou ervas. A terceira hipótese foi uma hepatite autoimune induzida por drogas e alguma doença de depósito, hemocromatose ou outra, apesar de uma baixa probabilidade. E aí eu lanço os exames, doutora? Eu posso lançar os que a gente pediu? Os gerais, né? Tá. Pronto. E aí, o que é que nós pedimos? Então, toda aquela rotina de uma hepatite aguda, né, nós consideramos. Então, foram sorologias para vírus B, todos negativos, hepatite C também negativa, HIV, VDRL, o anti-HAV e IgM também não reagente, sorologias para CMV, EBV e Chagas também não reagentes. E aí, pensando em algo relacionado à doença autoimune, nós pedimos o perfil de autoanticorpos, que veio com um FAN padrão 1/80, nuclear pontilhado fino, antimitocôndria, músculo liso, LKM1, eletroforese de proteínas, sem alterações. A dosagem de IgG e IgM séricas também, sem anormalidades. Alfa-1 antitripsina discretamente elevada, quando comparada com o valor de referência. A ceruloplasmina normal. E da cinética do ferro, ela tinha uma ferritina de 1983, apesar de uma saturação de transferrina de 36%. Então, vamos parar de novo um pouquinho. Carla, agora eu vou pedir aí para o doutor Gama dar uma geral nesse laboratório. Doutora Lúcia. Sim, muito boa a introdução aí da discussão pela doutora Débora. Achei muito interessante essas associações das medicações com hepatotoxicidade, e eu já tinha discutido esse caso um pouquinho com a Carla anteriormente, e, assim, a ideia que a gente tinha que ou isso estava no âmbito de uma hepatotoxicidade, havia muitas drogas aí implicadas, ou isso poderia ser droga induzindo autoimunidade, né? Quando a gente olha para o restante dos exames solicitados e as impressões diagnósticas que foram incluídas, né, as sorologias virais todas negativas, e o que chama atenção aqui também não nos leva muito a conclusões ainda diagnósticas, porque esse FAN nuclear pontilhado fino denso, ele carece de importância, né? É um FAN que não faz correlação com a autoimunidade, que a gente pode encontrar na população sadia, sem predisposição autoimune, e num título também que é muito baixinho, né? A gente até tem, assim,
mas eu acredito que a gente não possa dar responsabilidade a ele. A gente sempre fala isso em reuniões de discussões, que uma meia dúzia de pacientes lá, daquele tanto de hepatites autoimunes que se tem lá no ambulatório, vem lá com um FAM nuclear pontilhado fino denso, 1/160, né, mas que carece de total importância, porque tradicionalmente ele não marca a autoimunidade. Ele está presente, inclusive, né, em 10% a 20% da população sadia. Né? Tem um trabalho da Unifesp mesmo mostrando a relação desse padrão de FAM nos sadios da população geral. Portanto, ele não nos cria, né, emoção forte para pensar ou vincular neste quadro a uma possibilidade de hepatite autoimune. Quando a gente olha para a IgM, que é a imunoglobulina que aqui está, né, a gente fica mais também pessimista com essa possibilidade diagnóstica, porque se ela tivesse, né, diante de um quadro de uma hepatite autoimune aguda, né, genuína, né, ou induzida por drogas, essa imunoglobulina, pelo menos em 80%, 70% dos casos, estaria elevada. Né? E os demais autoanticorpos, o antimúsculo liso, que eu acredito que tenha sido feito com aquele padrão tradicional VGT, não reagente, né? O anti-LKM1, né, embora este aqui seja menos frequente dentro do universo das hepatites autoimunes e é uma doença mais da criança do que do adulto, de qualquer modo, o painel de autoanticorpos para hepatite autoimune é todo ele negativo e a gente só não tem aqui o anti-SLA, mas que eu acho que também não fará falta, porque nós temos uma IgG normal, nós temos um FAM aqui que não tem correlação com patogenicidade. Então, eu acho que, por enquanto, a gente não tem nenhum dado forte aqui para se pensar que estamos diante de uma hepatite autoimune. É claro que no desenvolver da investigação, a biópsia hepática poderá ser realizada e talvez a gente se surpreenda com diagnósticos naqueles 10% de hepatites autoimunes que são autoanticorpos negativos. Mas até aqui a gente não tem nenhum critério para pensar nisso. Né? A alfa-1 antitripsina, né, está dentro de faixa de normalidade, a ceruloplasmina idem, então a gente vai naquele processo de que, né, fomos pedindo e fomos nos decepcionando, porque os resultados são todos normais, e o grau de dificuldade vai aumentando, e a possibilidade acaba recaindo aí mesmo na hepatotoxicidade, né, na DILI, né, e aí pensar, né, nas drogas que foram introduzidas e, inclusive, na droga nova que foi utilizada como anticoagulante para ela. Né? Mas aí, isto cabe à doutora Devora levar adiante, né, com toda a experiência que ela tem a respeito destas condições. Devora, frente a este painel, você pediria mais alguma coisa laboratorial? Qual que seria o seu raciocínio e o seu encaminhamento nesse ponto? Bom, digamos, se eu estivesse parando o caso aqui, é que lamentavelmente eu vi o segmento do caso, né? Então eu pediria mais coisas devido ao fato de que eu vi como ele evoluiu, né? Eu não sei se eu peço no final, então, ou peço agora, mas agora vai ficar meio sem sentido, mas eu já vi o segmento, então eu pediria outras coisas mais adiante. Então, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu perguntar para o Antônio, então, que estava fazendo aí as primeiras considerações. O que mais você quer, Antônio, nesse momento? O que você faria? Bom, professor, acho que de laboratório também acho que as principais investigações foram feitas, né? Acho que só se a gente pensasse num vírus C agudo, a gente teria que pedir o HCV-RNA, né? Mas a gente não está pensando nisso, né? Mas acho que de exame laboratorial, por enquanto, não teria nenhuma nova informação que a gente ajudaria, né? Se foram descartadas as principais etiologias virais, autoimune de fato não parece. Acho que a gente precisa partir para o exame de imagem agora, né? Começaria com ultrassom mesmo, só para avaliar grosseiramente o fígado, se tem algum, assim,
a gente não esperaria nada inviabiliar, até porque fosfatase alcalina não aumentou, foi só gama-GT, né, mas de qualquer forma, acho que a gente precisa de algum exame de imagem hepático agora para avaliar, né? Ok. Bom, antes da Carla mostrar eventualmente aí alguma imagem, achei bem legal esse seu comentário do HCV-RNA, porque é uma paciente que esteve hospitalizada, né? E as hepatites agudas pelo vírus C, elas, com muita frequência, elas são muito raras hoje em dia, né? Mas as poucas que a gente vê são relacionadas a procedimentos hospitalares e outras formas como hemodiálise, enfim, mas sempre tem um antecedente forte nesse sentido. Então, ela teve internada, né, teve um AVC, ficou alguns dias lá internada, e agora aparece com uma hepatite aguda. Eu achei bem legal esse seu comentário de que deveria fazer parte também da investigação um HCV-RNA. Mas vamos lá, Carla, então vamos mostrar a imagem. É isso que você vai mostrar na sequência? Eu vou passar aqui. Bom, então, esse foi o segmento dos exames laboratoriais. A gente fez um ultrassom que veio uma esteatose hepática leve, não havia sinais de doença hepática crônica, nem dilatação de veia porta, nem esplenomegalia. E aí, os exames laboratoriais demonstravam persistência ali dessa alteração, com predomínio de TGP sobre TGO. Fosfatase alcalina subiu um pouco, mas ainda estava dentro ali do valor do limite de referência, e a gama-GT mantendo o padrão de alterações e a função hepática preservada. Posso falar as nossas condutas? Assim, nossa hipótese diante disso. Tá, pode falar. Pensando, né, como já foi dito, as sorologias virais negativas, a questão da hepatite autoimune estava um pouco remota, então nós consideramos mesmo uma hepatotoxicidade secundária à medicação. Então, foi suspensa a medicação X, que é a medicação anticoagulante do estudo. Posteriormente, suspendemos também a duloxetina, a pregabalina e a trazodona. E aí foi mantido, além da losartana e da pamida, o anlodipino, o AS, e a atorvastatina foi trocada pela simvastatina por uma questão econômica. Então, vamos perguntar agora para a Débora se ela concordou com esse encaminhamento, ou se você faria diferente em relação a essas drogas que estavam sendo utilizadas. Não, eu concordo, eu acho que elas tinham que ser suspensas, sim. Acho que, sem dúvida, são as principais drogas de interação e de probabilidade de hepatotoxicidade. E a atorvastatina eu tiraria mesmo, eu trocaria também, mas não por questões econômicas, eu trocaria também pelas questões de interação. Então, eu acho que sim, acho que ela está bem com simvastatina e essa a parte cardiológica, digamos, da hipertensão, sim, eu não estou acompanhando essa paciente, então imagino que ela recebe 3 antihipertensivos pela necessidade disso. E a essas alturas, eu vi que vocês já solicitaram também um ecocardiograma, né, e aí talvez uma TC de tórax, não sei, aí tem a parte cardiológica e cardiopulmonar, que eu não sei como é que foi evoluída, como é que foi investigada. Doutora, só uma dúvida. A questão da estatina, rosuvastatina seria uma opção nesse contexto de hepatotoxicidade? Sim, poderia ser. Uhum. A rosuvastatina é melhor em termos de interações do que a atorvastatina. Certo. Mas os cardiologistas não podem me ouvir, porque eles adoram a atorvastatina, e eles dizem que a incidência de DILI por atorvastatina é muitíssimo pequena, e eles preferem a atorvastatina, né? Eu já tive várias discussões desse tipo. E sim, enfim, a gente sabe que a incidência é muito baixa, realmente, né? Mas eu, quando vou prescrever, eu prefiro rosuvastatina.
Pode seguir, Carla. Bom, então, na verdade, essas medicações foram suspensas ao longo do período do acompanhamento, né? O paciente manteve segmento ambulatorial. Aqui eu coloquei um resumo dos exames. Mas a gente foi fazendo isso progressivamente, como ela manteve ali esse padrão de alteração de enzimas hepáticas, a gente não tinha chegado a um diagnóstico conclusivo. Apesar da suspensão da medicação, a gente acabou optando pela realização da biópsia hepática para investigação. Posso perguntar, Isso. Carlos? Sim. Não, eu aqui queria te perguntar, em que momento foi suspenso o anticoagulante? Foi em março, assim que ela chegou. Na primeira... Na verdade, foram todas as medicações suspensas em março. Março. E ela manteve as alterações com todas as medicações suspensas, é isso? Tá. Uma dúvida que a gente ficou nesse período, pensando em DILI, que seria a nossa maior hipótese nesse momento, valeria a pena a acetilcisteína em algum momento? Porque nos casos de hepatite aguda, grave, né, tem alguns estudos demonstrando. A senhora faria? Não faria agora, porque ela não tem um quadro de insuficiência hepática aguda, assim, plena, ela teve um aumento e estacionou, né? Ela está mantendo esse aumento desde o momento da suspensão, não, porque assim, se eu pensasse em hepatite isquêmica, alguma coisa, né, para pensar mais em insuficiência hepática aguda, até porque ela teve um AVC isquêmico, então, lógico que eu pensaria em coisas vasculares também, mas, em geral, ela faria esse pico, né? Seria, assim, um aumento súbito de aminotransferases e uma queda também, né? Em geral, não seria esse tipo de padrão, né? Não esperaria esse tipo de padrão. Então, não entraria com N-acetilcisteína, não. Ok. Antônio? Antônio quer falar? Sim, eu queria tirar uma dúvida que agora que falou, me surgiu uma dúvida da evolução do quadro. Assim, a gente não sabe se foi esse medicamento 10, né, esse X, né, na verdade, mas ele é um anticoagulante, né? Pelo que você comentou. Isso. Eu estava refletindo agora, a indicação dele no AVC foi em que contexto? Porque normalmente não se usa anticoagulante no AVC, né? É só se for cardioembólico, alguma coisa nesse sentido. É por conta do protocolo novo mesmo. Isso, exatamente. Na intenção, seria um anticoagulante que não interfere tanto na hemostasia, que ele tem uma ação ali de evitar a progressão do trombo e que a indicação dele seria além dos AVCs cardioembólicos. Legal. Certo? E a paciente, só retomando, que ela manteve assintomática ao longo de todo o período, não evoluiu com a CIT, não negava a dor abdominal, qualquer outro sintoma. Só. Pronto? Clarice? Oi. O microfone. Ai, peraí. Podemos? Podemos. Então, a nossa conduta foi solicitação da biópsia hepática, foi realizada no nosso serviço, parênquima com 8 espaços portas, mostrava uma fibrose portal e periportal discreta, ausência de sinais de proliferação ductular, infiltrado linfocítico portal e periportal leve, sem sinais de extravasamento para interface, e tinha uma esteatose macro e microvesicular leve grau 1, inflamação lobular grau 1 e balonização hepatocitária 0. E aí, como achado, ele colocou que pode associar-se em casos de hepatopatia crônica com focos de esteatose hepática leve, devendo ser correlacionada com demais achados clínicos laboratoriais complementares, sem critérios para hepatite autoimune. E aí? E aí, Gama, você gostou dessa biópsia? Não gostei. Ela não nos diz, ela não faz correlação com o laboratório, com a bioquímica, né?
Por outro lado, a gente vê que não tem critérios para hepatite autoimune, né? Não tem hepatite de interface, né? Ele coloca sem sinais de extravasamento para a interface, não tem hepatite de interface, não tem infiltrado plasmocitário, enfim. Considerando o que está descrito aqui, não é hepatite autoimune. Por outro lado, também não tem critérios que levantem a suspeição diagnóstica de hepatotoxicidade medicamentosa. Não tem infiltrado eosinofílico, enfim, não é? Doutor, ficou mudo. Fechou o microfone. Achei uma biópsia descritiva, mas pouco informativa, né? No sentido de nos localizar diagnósticos específicos. Mas, fatalmente, não tem critérios para a gente dizer isso é uma hepatite autoimune. Do mesmo modo, também não tem esteatohepatite, né? A balonização hepatocitária zero, né? Apesar daquele achado anterior do ultrassom, que tinha esteatose hepática, da gente encontrar aqui uma esteatose macro e microvesicular, não tem a balonização hepatocitária, que seria ali, né, a assinatura histológica, digamos assim, de uma esteatohepatite. E, de qualquer modo, isso também não justificaria, né, aquelas enzimas tão elevadas quanto a gente viu anteriormente. Então, acho que a biópsia hepática, por enquanto, não sei se ela foi revisada posteriormente, né? E quem foi que laudou também, para a gente, será que nós estamos diante do patologista, né, que viu adequadamente esta biópsia e pôde trazer as informações todas, né, necessárias? Então, uma revisão talvez pudesse contribuir, né, ou ficaríamos na mesma situação, tendo os mesmos achados que aqui estão. E aí, Carla, o que vocês acharam lá dessa biópsia? Ajudou, não ajudou? Todo mundo na expectativa, e a expectativa não foi superada. Bom, a gente pensou a mesma coisa, que era uma biópsia que não estava compatível com o quadro da paciente, que apresentava uma inflamação importante, e realmente foi uma biópsia assim, de achados muito frustros, né? Não tinha tanta alteração. E aí, até comentei com as meninas que realmente a gente precisava encaminhar para um patologista experiente. A paciente é do interior, e então, assim, com essa suspensão das medicações, ela acabou piorando um pouco essa questão da ansiedade. Então, essa biópsia já foi feita em um contexto de dificuldade, que a paciente estava um pouco resistente a internar para fazer. E eu falei assim, não, vamos solicitar a revisão antes de pedir para repetir, ou algo do tipo, certo? Foi o que eu pedi para fazer a revisão com o Caio. Foi feito? Pode. Foi. Podemos prosseguir? Vamos ver. Bom, então aqui só a evolução, para deixar a gente um pouco mais angustiado. A evolução da paciente, ela manteve a alteração de transaminases, e aí a gente acabou optando, mesmo questão de risco e benefício pelo AVC, foi suspensa a simvastatina, e ela ficou só com losartana, amlodipina, indapamida e AS. E foi solicitada a revisão da lâmina, certo? E aí, uma dúvida só, que nesse período a gente teve um pouco de demora do caso, até, enfim, conseguir evoluir tudo. Vocês começariam um corticoide, prednisona, pensando em hepatite autoimune induzida por droga, ou hepatite autoimune, apesar com todos os marcadores negativos? Sim. Eu acho que esse caso, até o momento, ele não tem nada para hepatite autoimune induzida por drogas, tá? Então, assim, não tem laboratório, não tem clínica, né? Lógico, eu não tenho o SP100 e o GP210, né? Mas eu já tenho evidências boas, digamos assim, né? Tem antimúsculo liso negativo, tem um fator antinuclear inespecífico já comentado pelo professor Gama, então não tenho nada que adicionar. Então, assim, como esse perfil não tem nada histológico até aqui, que eu acho que também contribuiria se tivesse, mas não tem nada, né? E os medicamentos relacionados à hepatite autoimune, em geral, que causam hepatite autoimune induzida, são outros, né? Em geral, aqui, nesse momento, eles teriam mais nitrofurantoína,
fluorquinona, minoxiclina, metildopa, infliximab, né? Até alguns fitoterápicos poderiam ser gatilho e tal, mas ela não tem nada na história, ela não tem nada que justifique uma hepatite autoimune nesse momento. Então, eu não entraria com corticoide. Ok. Podemos prosseguir? Podemos. Tá. Então, na revisão da lâmina, o que a gente viu? Que, feita pelo Caio, a biópsia hepática por agulha extremamente fina, subcapsular, exigindo 6 espaços portes, alguns com discreto infiltrado misto, edema e mínimas alterações degenerativas, vacuolização do epitélio biliar. No parênquima, há dilatação sinusoidal de predomínio em zona 3, esteatose macrogoticular em até 15% da amostra, grau 1, focos esparsos de infiltrado misto, por vezes envolvendo veia centrolobular e discreta balonização, ausência de siderose e esteatose. E a conclusão que ele deu foi uma dilatação sinusoidal em zona 3, associada a focos de inflamação lobular. Ele dá que os achados sugerem correlação com o efeito tóxico de ervas, de ilha ou ilha, além de avaliação de toda a trama vascular hepática, com técnicas de imagem, sem critérios para hepatite autoimune. E ele também sugeriu a avaliação da árvore biliar. No dia, ele até me ligou para falar sobre essa biópsia, e ele perguntou sobre a questão vascular da paciente, porque ele achou muito sugestivo de alguma obstrução ali de suprahepáticas ou de algo cardiológico. Enfim, essa questão da imagem, a gente ainda está aguardando, na verdade, a gente não conseguiu fazer, espero que essa semana consigamos, mas a paciente não tinha ascite, não tinha dor abdominal, não tinha nenhum quadro sugestivo de Budd-Chiari ou alguma alteração ali vascular. E agora, Débora, como é que você caminharia aí com essa... Então, vamos pensar um pouquinho, assim, para a gente, síndrome de obstrução sinusoidal é uma coisa que também, para dizer a verdade, eu não fico eu não estou me sentindo muito à vontade com essa biópsia ainda, né? Essa biópsia, eu entendi que ela tem 6 espaços porta, a outra tinha 8. Não sei, é uma revisão só, o que aconteceu aí? Ele falou da questão que achou o fragmento muito fino, que ele sugeriu, inclusive, da próxima vez fazer com fragmento maior, com agulha maior. Uhum. Sim, na verdade, essa biópsia ela não me deixa muito à vontade ainda, né? Mas, enfim, tudo bem, vamos partir em cima do que temos, né? Assim, ele coloca algumas coisas assim, enfim. Então, essa questão da síndrome, ela não tem nenhum quadro grave, como tu já manifestaste, que em geral a síndrome de obstrução sinusoidal vem acompanhada de um quadro sindrômico, né, e vem acompanhada de outras alterações. Ela também não tem leucopenia, ela também, enfim, ela... Não me parece, ela não tem produtos também relacionados, ela não usou nada que pudesse dar síndrome de obstrução sinusoidal, a não ser que essa paciente esteja omitindo coisas aí, não sei, tipo alcaloides pirrazolidínicos, né, porque alcaloides pirrazolidínicos, eles podem estar tanto em produtos de contaminação, tanto fitoterápicos, quanto também medicamentosos, assim, de suplementos. Hoje, no Brasil, a gente tem vários suplementos contaminados com alcaloides pirrazolidínicos, que podem desencadear a síndrome de obstrução sinusoidal, mas ela não tem histórico disso, né? E nem tem quadro compatível com isso, né? Então, não seria a minha primeira opção. A dilatação sinusoidal, né, na zona 3, ela pode ser provocada por várias questões e também não só por chás, ervas, né, até a
clotalária, que é uma planta bem comum no nosso meio também, costuma dar essa dilatação sinusoidal, e também alguns medicamentos, especialmente imunossupressores, azathioprina, enfim, ciclofosfamida, mas assim, ela também não tem nada disso. E a congestão passiva, que seria, no caso dela, né, ela teria que já ter esse diagnóstico de alterações pericárdicas ou outras alterações cardiológicas, por isso que eu perguntei antes se ela já tinha um ecocardiograma, e também, não sei, mas deve ter um TC de tórax, alguma coisa que a gente pudesse avaliar melhor, alguma questão, né, de congestão aí, se ela tem alguma insuficiência cardíaca direita, não sei, aí eu gostaria de saber se ela já teve, mas enfim. Uhum. Na verdade, ela tem um ecocardiograma de setembro, que foi quando foi diagnosticada com AVC, que estava sem anormalidades, não tinha dilatação de câmeras. A gente tem a proposta de repetir, e clinicamente ela não tem sinais de congestão, nem edema, não tem nada que sugira uma cardiopatia. Mas é uma proposta nossa realmente refazer todos os exames. Então essa questão eu estou descartando, né, digamos assim, estou imaginando que ela não tenha, né, eu estou indo por exclusão. Agora, vamos pensar nessa questão do novo fármaco. Sempre Quer que eu fale depois isso? Não, é só um adendo que também é um estudo duplo cego, que o estudo ainda não foi concluído, então a gente não sabe em qual grupo ela entrou. Então, existe a possibilidade da exposição, como também não existe essa possibilidade. Esse é um dado que eu não sabia. Tá, então, né? Porque assim, DILI é uma coisa que pode ser desencadeada por qualquer fármaco, né? Especialmente os fármacos novos. Mas quando a gente fiquei pensando em termos de anticoagulante, o que se conhece hoje? Porque como esse é um fármaco experimental, ele não está em nenhum banco de dados de consórcio europeu, consórcio americano. Eu procurei, eu tenho acesso aos bancos e não existe. Ele não está em nenhum momento estudado, né? Ele ainda é totalmente experimental. Então, não está nem citado na Anvisa, em nenhum banco oficial de critério. Então, realmente, a gente sabe muito pouco desse fármaco, né? Mas, considerando o que a gente já sabe no mundo hoje de anticoagulantes, a gente pode dizer, assim, que desses anticoagulantes, a incidência de DILI é de 0,1, né, até 1%, quer dizer, assim, tem longas séries estudando o anticoagulante, porque o anticoagulante hoje ocupa um espaço importante em várias doenças nossas, né, e a gente tem usado muito o anticoagulante. Então, por exemplo, a rivaroxabana, que é o anticoagulante que mais poderia dar hepatotoxicidade, numa série muito grande que foi feito pelo Bosnozon, que é aquele nosso estudo, um dos maiores estudiosos de DILI do mundo, que é da Islândia. Então, ele avalia, e dessa série imensa que ele fez, ele encontrou só 3 casos de hepatotoxicidade pela rivaroxabana. Um deles era uma hepatite autoimune, o outro era um dano hepatocelular bem significativo, e deixa-me lembrar o terceiro, o que era? Era um caso de necrose hepática aguda, sim, que teve até morte súbita, era um caso bem grave, assim. Mas a grande maioria dos danos hepáticos, assim, de anticoagulantes, eles têm, quando são interrompidos, eles, entre 2 a 4 semanas, eles também normalizam, né? A gente não vê cronicamente essa questão. Então, eu fico imaginando que essa senhora tenha outras coisas também. Não sei se eu deixo para falar mais adiante. Tu queres mostrar mais alguns dados do caso? Sim, tem só mais um slide. Tá, então eu vou esperar o próximo slide, daí eu continuo. Doutora Edu, doutora Lúcia, querem fazer alguma consideração?
Não, pode ir. Edu, você quer falar? Não, aguardo o próximo slide. Não vai ajudar tanto, mas... então, assim, pensando na síndrome de obstrução sinusoidal, a nossa hipótese realmente ficou ali como uma possibilidade de DILI. Tem essa questão da possível exposição à medicação, que a gente tinha visto essa questão de anticoagulantes não serem tão implicados, mas apesar de ter alguns relatos de outras medicações causando ali a síndrome de obstrução sinusoidal, a gente pensou que poderia ser. Nesse período, também a biópsia, a gente, enfim, ficou um pouco na dúvida se seria realmente confiável ou não. E aí a gente acabou optando por entrar com corticoide, ela usou por uma semana, 40 miligramas de prednisona, ela pesa 80 quilos, então foi uma dose ali razoável, só que a paciente, inclusive, piorou das transaminases com o uso do corticoide. E aí, então, já foi suspenso imediato. Eu tenho exames dela da semana passada, que as transaminases caíram pós-suspensão do corticoide. Eu só não coloquei aqui porque eu não tinha todos completos, mas voltou ali na casa dos 300. E a outra coisa que foi feita também nesse contexto de suspensão do corticoide de agosto para cá, né, que coincidiu com essa melhora, foi a troca da losartana pelo enalapril. No liver tox haviam, até perguntar para a doutora se tem alguma coisa de losartana, que eu tinha visto alguns relatos isolados de potencial de hepatotoxicidade, mas foi pensando ali num controle pressórico e coincidiu com a melhora das transaminases. A gente vai precisar ver a evolução dela. Ela mantém um anlodipino, indapamida, o anlodipino, como a senhora falou, né, uma medicação que a gente não tinha pensado em suspender ainda, e está aguardando a realização da angi-TC e dessa propedêutica cardiológica. Ok. Eu estou lembrando mais ou menos, Gama, nós vimos um artigo acho que foi do Edu, não sei, do uso do Ursacol em hepatotoxicidade. Se lembra? Sim, sim. Poderia, eventualmente, ser uma opção, né? Trazer um Não, benefício. é isso que eu ia falar, mas... Diga. É isso que eu ia falar agora, né? Eu deixei para o último slide, né? Sim. Não sei se tem mais algum que tu queira mostrar, Carla. Não, agora... Eu acho que assim, realmente é um caso complexo, né? Tanto que a gente não tem certeza nem se ela usou ou não usou esse anticoagulante, quer dizer, assim, a gente não sabe nem se ele desencadeou alguma coisa ou não desencadeou. Mas o que me pareceu que essa senhora tem mais coisas, né? Assim, ela desde o início e agora é que ela vem com um componente colestático. Ela demorou um tempão para aparecer esse componente colestático, mas ela está começando a aumentar as bilirrubinas e a fosfatase alcalina, que ela não vinha fazendo. Então, isso me chamou a atenção. E aí, eu entraria... Primeiro, eu preciso de uma colangio-ressonância dessa senhora. É uma das coisas que eu faria, com certeza. Eu não sei se ela já tem ou não, se você solicitar. Uhum. Tá? Então, assim, a colangio eu acho imprescindível, tá? E eu, sim, aquilo que eu disse, aquela biópsia nunca me deixou muito à vontade, né? Se possível, né, mais tarde eu faria uma outra biópsia também, mas enfim. Agora, eu, sim, Maria Lúcia, entraria com ácido ursodeoxicólico para ela, porque ela tem um perfil colestático associado e eu acho que a gente deve entrar. Eu não tenho certeza do que essa senhora tem, está muito complicado essa hepatotoxicidade, se é que isso é hepatotoxicidade, eu acho que também tem que descartar todas as causas cardiovasculares que essa senhora possa ter, que eu aí entro com TC de tórax, com, quem sabe até ela vai chegar ao cateterismo, não sei, mas isso é uma coisa que tem que falar com os cardiologistas aí, como é que eles vão avaliar essa questão. Uma senhora que fez um quadro isquêmico e alterou de uma maneira que também não nos deixa muito tranquila, né? Mas, de qualquer maneira, eu me esqueci de perguntar, ela não trabalhava com coisas que pudessem ter alcaloides pirrazolidínicos, coisas desse tipo, não? Onde ela trabalhava, essa senhora?
Eu preciso checar, doutora, mas ela é do interior e ela tinha exposição se eu não estou enganada, eu posso confirmar, mas a roça, a fazenda... Agrotóxicos, essa é minha área também. Essa é minha área também. Eu preciso confirmar com ela, mas aqui, sendo do interior, a possibilidade é grande de ter exposição a agrotóxico. Porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque essa senhora, assim, ela me parece que tem mais coisa do que está aparecendo aqui, Eu entendeu? sempre fiquei com essa dúvida, assim, com essa angústia de estar passando alguma coisa, Assim, eu até extrapolaria um pouco e até, se fosse possível, pediria um painel de colestase para ela. Porque, assim, o que isso pode ter? Ela pode ter... Agora, as PFIC que a gente está vendo, elas têm tantas alterações, porque a gente está vendo em adultas variantes. A gente não está vendo aquela PFIC clássica lá, das criancinhas, né? Eu sempre mexo com a doutora Temes, que é um amor e eu adoro ela, a gente se encontra ainda toda semana, então eu digo, a gente não vê mais aquela coisa clássica de PFIC das criancinhas, né? A gente vê a coisa de variantes agora em adultos, a gente vê pessoas de 60, 65, 70, desencadeando quadros diferentes daqueles que a gente costumava ver. Então, se fosse possível, porque agora o painel de colestase também pela SBH ele está gratuito, né? A gente consegue fazer. Então, eu também acho que poderia ser uma coisa que talvez adicionasse, né? Porque ela fez uma coisa mais arrastada, ela tem alguma coisa que parece que propicia essa história, entende? Então, tentaria ver. Não sei o que vocês acham. Vamos discutir um pouco isso. Só uma dúvida, de agrotóxico também tem relatos de exposição persistente? Bom, aí é outra questão, quer dizer assim, ela não estava com essas enzimas alteradas quando ela chegou, né, e eu não sei há quantos anos ela trabalha com agrotóxicos e se ela trabalha nos últimos 5 anos, mas digamos que ela estivesse exposta nos últimos 5 anos, os agrotóxicos também alteram as funções hepáticas. Agora, aí a gente teria que ver, mas continuo com essa filosofia de que ela tem mais coisas que fizeram prolongar essa doença hepática que ela está tendo agora, que talvez seja tóxica e talvez tenha que descartar também a questão vascular. Eu acho que ela ainda não está com o diagnóstico bem definido. Eu acho que é mais por aí mesmo, né? Ela tem, assim, uma questão temporal muito significativa em relação às medicações todas que foram introduzidas, né? E o que está chamando atenção para a gente é ela estar arrastando esse quadro a despeito da suspensão das medicações e esses achados de uma dilatação sinusoidal que pareceu significativa pela interpretação aí da revisão da biópsia, que ainda não foi completamente estudada. Então, eu acho que realmente a gente fica com essas duas hipóteses aí para caminhar. Não acho que ela tenha, Débora, uma característica assim, de um perfil genético, ela tem uma alteração todo o tempo muito predominantemente hepatocelular, né? Uma colestase que só está aparecendo agora depois de muito tempo de agressão hepatocelular. Então, não acho que isso vá explicar. Ela tinha de base, na primeira biópsia, não sei se o Caio confirmou isso, mas acho que confirmou, sinais já de alguma hepatopatia crônica, né, Carla? Tinha uma fibrose já portal. Mas do Caio, eu não me lembro dele falar em doença crônica. Não confirmou, Maria Lúcia, a segunda biópsia. Assim, ele falou para mim que não tinha fibrose e que não tinha sinais de hepatite autoimune, foi o que ele falou. Tá. E ausência de esteatose. Na do Caio? Na do Caio não havia esteatose, ausência de ciberose e esteatose.
Assim, Ele só considerou a dilatação sinusoidal. Quer dizer que de base, assim, não parecia, né, ter consequências aí do quadro metabólico que a gente acha que ela realmente tinha, né? Antônio, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Olha, professor, sim, não, porque me chamou a atenção uma coisa no quadro da biópsia, né? Esses achados que ele coloca da dilatação predominante em zona 3, essa esteatose, e esse infiltrado que envolve a veia centro-lobular, tudo isso é achado de toxicidade, né? Tipo assim, Dili cursa com tudo isso, né? Dilatação sinusoidal, pode cursar com esteatose, pode cursar Pessoal com... daqui, pode. Pode, né? E aí, se a gente for pensar em outras causas, é que o cara ele coloca tudo para não deixar passar nada, assim, na nota dele, né? Mas essa elevação de transaminases dela que piora em agosto é com o uso depois do corticoide, né? isso. Então, se a gente for ver, ela não piorou, ela vinha numa queda, né? Ela piorou com o corticoide, porque depois do corticoide, a hora que tirou o corticoide, melhorou de novo, né? Na verdade, Antônia, porque eu não coloquei todos os exames, mas ela nunca melhorou, ela sempre manteve um padrão ali. Teve hora que ela chegou até 600, 800, sabe? Ela fica ali oscilando, mais ou menos nesse padrão, com predomínio de TGP. Carla, Porque, uma assim, coisa... desculpa. não, pode falar, professor, perdão. Não, eu fiquei muito na dúvida. Nesse momento, eu acho que seria muito importante que tu soubesse se se ela usou ou não essa medicação. Porque até por ser uma medicação experimental, esse relato de caso é muito importante. Quer Sim, dizer, assim, é imprescindível que tu comente, digamos, com os pesquisadores que isso está a gente tem acontecendo. um dos pesquisadores, eu não sei se ele está disponível, mas ele está acompanhando aqui a reunião também, que é o Dr. Gabriel. E o estudo ele finaliza agora, e aí a gente vai ter essa resposta em breve. Mas Porque eu eu acho acho que quando tem um quadro grave assim, você pode pedir para abrir, Isso, é a ideia nossa. esperar o estudo terminar, Uhum. porque é um quadro grave que está se prolongando e essa informação para vocês é fundamental. Concordo com a senhora. Uhum. O Gabriel quer falar, né, Gabriel? Oi, boa noite, Boa muito noite. prazer. Que honra estar acompanhando essa discussão brilhante. Meu nome é Gabriel, sou neurologista e nós estamos aqui acompanhando o caso dessa paciente, né? Essa até é uma preocupação, né, da gente não ter necessidade de quebrar o cegamento do estudo. Até o momento, a gente não pediu isso para o patrocinador, né, essa quebra, pois a paciente vinha se mantendo assintomática, né? Um dos motivos que ela não queria internar é exatamente ela argumentava, não estou sentindo nada, mas para que vocês querem me internar, né? Então, a gente está tentando realmente manter essa paciente no estudo. É claro que uma das preocupações do patrocinador é realmente definir se essas alterações hepáticas são ligadas ou não à medicação do estudo, né? Inclusive, é onde a gente aguarda, né, também um posicionamento para passar para eles, né? Uma das coisas que está pesando bastante é o fato da medicação todas as medicações possíveis ter sido retiradas e esse padrão persistente e elevado, né, de transaminases, né? Ela, como a Carla falou, ela chega a fazer assim um platô em torno de 300 e 400, dando picos esporádicos de até 700, né? E aí essa última dosagem depois da prednisona é que foi realmente um outlier, assim, que a gente ficou bem preocupado, chegou a 1.500, né? Mas assim, se o painel, se os senhores, né, chegarem à conclusão, olha, realmente é um caso grave o suficiente, nossa opinião, vale a pena quebrar, eu acho que vale a pena. E até comentando essa questão do placebo, eu não sei te dizer o que é o placebo. Talvez até o próprio placebo seja hepatotóxico também, né? Nós vamos ter que checar com eles qual é a composição desse placebo, né?
eu não sei, assim, eu queria ver depois o Edu, se ele também concorda comigo, mas eu acho que é um quadro, assim, bastante grave, porque essa paciente está com uma necrose importante há meses, né? E isso a gente sabe que vai levar a uma destruição importante desse parênquima hepático. Eu acho que é muito preocupante, assim, a evolução dessa paciente. Não sabemos se é droga ou não, se ela tem alguma outra coisa ou não, é o que até pode estar aparecendo, mas a argumentação de ela estar assintomática e, por conta disso, talvez a gente pudesse não quebrar e não abrir o protocolo, a gente até repete uma frase que o professor nosso sempre falava, professor Luiz Caetano, que o fígado sofre calado. Não vamos esperar aqui muitos sintomas, porque só essa necrose aqui é um sinal muito importante que a coisa não está evoluindo bem. Então, assim, na minha opinião, eu acho que deveria abrir, né? Edu, não sei o que Não, você concordo 100%, e acho que até está demorando muito, né? Porque a gente já tem 6 meses de alteração num grau de hepatotoxicidade grave, que é maior que 5 vezes o limite superior da normalidade. Então, acho que já deveria ter sido notificado, acho que até a Carla me falou que vai fazer um relatório, e eu acho que eles deveriam quebrar para essa paciente o protocolo, eventualmente para tirar essa angústia nossa, né, se ela está ou não usando o remédio. Eu acho que é pouco provável que o placebo, se for placebo, acho que não teria, nem pensaria na toxicidade do placebo, mas eu quebraria o protocolo e viria se ela está tomando, e favoreceria até para ela internar e fazer todos os exames que faltam, porque isso é extremamente grave, né, para o acompanhamento de uma droga nova, né? Eu não sei se fase 1 e fase 2, né, cara? Se teve relatos de alguma toxicidade hepática até aí para o Dudu pensar. Esse é um estudo fase 3 já, tá? Nas outras fases não tem relatos. Ele teve relato em experimento animal com hepatotoxicidade leve, tá? Mas não teve nada mais grave relatado. Inclusive, mundialmente, nesse estudo atual, a gente procurou saber também nenhum caso relatado no mundo desse estudo. E só um adendo que ela não está tomando mais a medicação, nem o placebo, se fosse desde março. Eu estou vendo que a Raquel, minha aluna que trabalha na Anvisa, está querendo falar, se ela puder. Sim, é um prazer. Eu gostaria de contribuir. A grosso modo, eu calculei RUCAM para essa situação, justamente pensando se ela estiver no braço do medicamento experimental. E, de fato, por RUCAM, que é uma ferramenta que a gente utiliza para sinalizar se é ou não DILI, ele dá um score 3, que representa possível, ou seja, segue o mesmo caminho de não muita certeza. Mas eu consultei o clinical trial deste medicamento e existe um estudo onde um braço foi o asundexiano comparado com a pixabana, e houve um caso de lesão hepática relatado, representa 0,01%. Mas a gente, quando pensa DILI, lesão hepática, DILI, a gente vê que é raro e que, normalmente, nessas fases experimentais, não aparece. Então, o fato de já ter um caso reforça a tese da quebra de cegamento, para justamente avaliar, porque eu acredito que possa estar contribuindo no sentido de que ele é hepatotóxico e pode levar à lesão hepática. Era isso, obrigada. Obrigada, Raquel. Eu ia comentar isso exatamente. Eu acho que é imprescindível a quebra do sigilo aí. E apesar de ela estar evoluindo com preservação da função, ela está mantendo as alterações, né, Carla? E a gente está vendo que, não sei se foi um gatilho de alguma coisa, mas alguma lesão que está mantida, que não houve nenhuma melhora com a suspensão da droga, quer seja ela
a droga ou o placebo, né? Então, não sei se a gente está olhando para a coisa errada, mas é uma preocupação, né? Que você evolua num quadro subagudo e começa a perder função. Também nesse sentido, se me permite colaborar, professora, a gente tem na literatura alguns medicamentos que realmente essa alteração é muito persistente. Então, a DILI, ela pode permanecer mesmo após a retirada, né? Acho que não excluiria, né? Essa situação não exclui também. Exato. Eu acho que a suspeita fica, né? Então, é um caso difícil, né, Carla? Eu vou te dizer, dentro de tudo que nós comentamos hoje aqui, a minha primeira hipótese foi, quando eu terminei de ler o caso, de realmente ser um caso de DILI. Eu fiquei com essa impressão, e olhando para a biópsia mais ainda, né, essa segunda biópsia revisada, digamos assim. Mas realmente a gente não sabe, né? Porque nós já discutimos por vários fatores. Então, acho imprescindível a gente saber se essa senhora está ou não usando. Eu revisei vários bancos de dados de anticoagulantes, até revisei esse novo anticoagulante. E esse novo anticoagulante, em algumas séries, e até nas séries científicas, eles colocam como não sendo possível nenhum relato de hepatotoxicidade por não haver ainda estudo suficiente sobre isso. Então, ele é, nessa área, ainda muito pouco explorado, muito pouco estudado, ainda não tem relatos, porque ele ainda está totalmente experimental, né? Então, mais um motivo para a gente discutir esse caso com a indústria que está fazendo esse medicamento. Acho super importante. Perfeito. E uma dúvida que eu fiquei que vocês comentaram em relação ao Ursacol seria pensando mais num componente colestático ou teria algum benefício aí na DILI, nessa lesão mais persistente, ou se teria alguma outra medicação que a gente poderia tentar fazer para melhorar isso? E a outra dúvida que eu fiquei também, que me perguntaram, foi como houve uma piora com o corticoide, isso é comum nos casos de DILI? Ou, por exemplo, a gente poderia pensar em alguma agressão infecciosa, alguma coisa que com o corticoide acabou exacerbando? Assim, infecciosa, pelo que nós notamos, tu pesquisaste tudo, só não pesquisou, como a professora Maria Lúcia sugeriu, o vírus C, né, digamos assim, o PCR. Mas, de qualquer maneira, ela não tem um quadro infeccioso aparente em toda a clínica e laboratório dela até o momento. O hemograma dela, pelo que eu entendo, embora não esteja aqui, ou aproximadamente hemoglobina hematócrito, nunca teve alteração, né, e leucócitos, imagino que também não, né, então não pensaria em infeccioso. O corticoide, ele só é utilizado, ou ele sempre, a utilização de corticoide, ela, hoje em dia, a gente dá, sem dúvida, nas hepatites autoimunes símile, né, quando eu realmente tenho um quadro de suspeita de autoimune símile, né, ou com os inibidores de checkpoint, hoje que a gente usa muito em quimioterapia e imunoterapia, algumas drogas que dão hepatite autoimune símile. Aí a gente usa corticoide, né, mas fora essa situação, eu não uso corticoide em DILI, não uso, não tem nenhuma indicação de uso de corticoterapia. Tá? Então, só em hepatite autoimune símile, quando eu realmente tenho um quadro que está sendo fortemente suspeito, né? E aí com algumas drogas específicas, que são os imunomoduladores, os inibidores de checkpoint, alguns quimioterápicos, que a gente sempre sabe que promovem esse tipo de lesão, né? Mas, em geral, não usamos. Ok. Ursacol usamos, o ácido ursodeoxicólico a gente usa muito.
e também não tem uma base científica bem comprovada, mas ele, assim, onde tiver colestase, né, quando tiver colestase, ele beneficia. Isso acho que você poderia entrar. Tá. Ok. Bom, você quer falar? Não, é que a Carla tinha me mandado a planilha, e até agosto a fosfatase era. Eu até estou revendo aqui, a fosfatase sempre foi muito normal. Não sei se começou a subir aqui em maio, mas para mim eu tenho até 5 de agosto, estava com 70 e. Não, 55. Isso. Aqui eu não sei por se. Agora, realmente, e qual que é o valor de referência para essa fosfatase? 110, 100 e pouquinho. Ela se alterou em julho, então. Se a gente pensar nesse quadro droga e genética, eu acho que daí valeria a pena, talvez, fazer um teste, se a gente souber da droga mesmo, né? Não sei se é a droga ou não, até pode ser outra droga, a gente fazer um teste genético para ver se, eventualmente, ela teria alguma mutação que, associada à droga, poderia desencadear esse quadro, né? Como a professora Dvora sugeriu. Não sei se você consegue por aí, cara, não sei se o patrocinador do estudo teria essa disponibilidade, né? Do painel genético, o senhor fala? De colestase. Dá para fazer pela SBH, né? Pela Ipsen agora, né? Uhum. Isso. Mas eu acho que fazer por uma coisa que não seja pela indústria farmacêutica, acho sacanagem. Porque eles estão testando a droga, eles estão se beneficiando dos resultados da droga e eles não bancam nada. Não, eles estão dando toda a assistência necessária, inclusive a ideia da discussão hoje é justamente a gente ver o que está pendente para tentar agilizar com eles tudo que for necessário para celeridade aqui do processo. Muito bom, gente. Eu acho que a Carla vai ficar devendo uma reaparição aqui para contar para nós, né, como é que esse caso evoluiu. Temos várias frentes aqui abertas, né? Teve discussão de, eventualmente, uma nova biópsia, teve a discussão dessa parte cardíaca ser melhor avaliada e você está encaminhando isso, teve a discussão de entrar com os desoxicólicos, que poderia até ser no contexto de geral, e agora ela ficando mais colestática poderia te ajudar. Teve a discussão da quebra do protocolo, para a gente ter certeza do que ela está tomando, do que ela tomou, né, se ela tomou essa droga experimental ou não. Então, abrimos aí um monte de um eventual teste genético para ver se ela tem aqui uma predisposição para fazer lesão medicamentosa, é uma outra finalidade, né, do teste genético. Então, eu acho que abrimos várias avenidas aí, vamos ver como é que o caso evolui, né? Teve uma pergunta aqui se ela usava amlodipino antes. Não, o amlodipino é uma das medicações que mantém desde o início. Eu só queria falar uma coisa, eu acho que a nossa residente Carla está sensacional, como gastroenterologista e hepatologista, parabéns. Não é? Sim. Eu fiquei mais tranquila em saber que está difícil para todo mundo. Então, o Adalberto quer falar, estou vendo, ele está pedindo a palavra. Adalberto. Eu acho que está mudo, Adalberto. Adalberto, está mudo. Boa noite. Doutora Dvora, a senhora falou no início sobre amlodipino, que era raro e que podia, se eu não me engano, podia se apresentar de 1 a 12 semanas. E normalmente mais com padrão colestático. Mas mesmo assim, não valeria a pena tirá-la nesse momento, na opinião da senhora, já que a gente está tão, assim, sem alternativas, digamos assim, né?
Eu acho que ela tem um caminho para procurar coisas ainda, sabe? Eu acho que falta algumas investigações, né? E eu acho que poderia ir fazendo essas investigações antes de suspender, porque imagino que se ela está usando 13 medicamentos antihipertensivos, é porque essa hipertensão dela está sendo de mais difícil controle, até porque talvez esteja mais ansiosa também com todas essas alterações, né? Uma senhora que não tinha nada, de repente teve um AVC e aí ficou com esse acompanhamento pelas alterações hepáticas. Então, assim, eu tentaria aumentar um pouco a investigação agora dessas coisas que faltam e ter essa informação do fármaco e aí realmente fechar, Carla, essa etapa, digamos assim, com um diagnóstico um pouco mais definido, para depois, então, suspender, digamos assim, ou fazer novas trocas medicamentosas nela. Eu acho que eu antes preferia agora investir na colangio-ressonância, na alteração cardíaca, sabe? Eu tentaria complementar esse diagnóstico, porque ela não está com diagnóstico definido, a gente nem sabe se ela usou esse, que eu achei que ela tinha usado esse anticoagulante, a gente nem sabe. Então, a minha primeira hipótese que poderia ser o anticoagulante foi por terra, não sei, né? Então, aí vem várias outras coisas, né? Então, eu acho que tem que investir nisso. Eu estou bem curiosa para te acompanhar aqui nesse caso. Estou querendo saber o que aconteceu, os próximos passos, pelo amor de Deus. Pode deixar. Me coloca aí em informação, eu vou querer muito saber. Eu acho que é um caso muito, muito interessante para nós, né, e de aprendizado, mas, por outro lado, eu acho muito ruim para a paciente, entende? Eu acho que a gente tem que andar logo com esse diagnóstico, eu acho que ela tem que parar de ter esse sufoco aí de necrose no fígado, isso aí está me preocupando muito, né? Daqui a pouco ela vai fazer uma insuficiência hepática mais grave. Ok. Bem, gente, está na hora da gente ir jantar, né? Então, vamos agradecer demais a professora Débora pela disponibilidade de estar aqui hoje discutindo com a gente. Agradecer muito a Carla, dar os parabéns para ela, porque ela está uma médica, assim, top. Apesar de não ter feito hepato, você está uma excelente hepatologista. E obrigada a todo mundo. E vamos nos reencontrar semana que vem. Amém. Eu quero só agradecer a vocês. Para mim, sempre eu aprendo muito com vocês também. E adorei estar aqui hoje com vocês. E quero muito saber o segmento desse caso, tá? Um abraço para todos. Eu quero trazer notícias. Eu que agradeço muito a disposição, a disponibilidade de vocês, principalmente pela paciente mesmo, que dá uma angústia de ver toda essa alteração e realmente o receio é dela evoluir com uma falência, de deixar estar passando alguma coisa. E podem ficar tranquilos que a gente vai correr atrás aqui, assim que tiver notícias eu aviso. Obrigada. Parabéns, Carla, pela tua jornada aí, dessa trajetória gloriosa. Viva a hepatologia contigo. Amém. Muito bom. Obrigada. Boa noite, então, gente. Obrigada. Boa noite.